envelhecer, o que que significa para a família? Para os filhos, especialmente, né? Porque, e aí eu trago o meu compartilhamento, que vai invertendo, o lugar vai invertendo, né? Com os meus pais, primeiro aconteceu com a minha mãe, depois com o meu pai. Mas, assim, é uma queda muito brusca. A primeira queda, a queda brusca, porque uma coisa é quando está acontecendo assim, ó, né? Muito sutil. Outra coisa é quando algo acontece de repente, ou uma perda, ou um diagnóstico, e aí a queda faz aqui, ó. Né? Então, assim, como que para esses filhos? Qual é o... Como que é esse envelhecer para esse filho, né? Porque aí eu acho que talvez eu queira te ouvir um pouquinho, até para você poder falar com os filhos que estão aqui, do que eles precisam saber, dos sentimentos que eles têm, né, do ressignificado disso. Não sei, talvez até sensibilizar esses filhos, sabe? Uhum. Porque É, eu tenho percebido no consultório, né, alguns adultos têm dificuldade até de virar adulto, né? E aí eles mantêm esses pais como cuidadores deles e os pais vão se sentindo sobrecarregados porque eles não podem nem envelhecer. Eles não podem parar de trabalhar, eles não podem se aposentar, porque eles têm que pagar a conta do filho, porque eles têm que ajudar na escola do neto. Então, assim, como que é esse envelhecer para esse familiar, para esse filho, para essa filha? eu acho que vai depender muito de como foi essa preparação desses pais para que esse filho receba esse pai e essa mãe idosa. Tem muito disso São também. dos pais? Como assim? Eu acho, eu acho que vem muito assim. Às vezes, os próprios pais, eles acabam protegendo os filhos de uma maneira como se eles pudessem ser sempre tudo para os filhos, né? Isso é um instinto e isso vai se perpetuando. A gente precisa também dizer isso aqui, né? Assim, porque acho que muitos desses filhos que hoje têm dificuldade de assumir o papel de cuidador dos pais, né? De responsáveis por esses pais, também são pais. E de não perceber essa queda gradativa ou uma queda significativa dos pais. E Porque eles vão, tem uma negação. não. Mas todo mundo, se a natureza for bondosa, todos os pais e mães vão envelhecer. Esses filhos, em algum momento, não vão mais poder contar com esses pais vão precisar contar com esses filhos. A regra natural é essa, né? Existem suas exceções. Então, há de se preparar para que isso aconteça. Assim como eu falei que o paciente chega assustado, o que eu percebo é que os filhos chegam preocupados. E as preocupações são das mais diversas, né? Aquelas que são preocupadas assim com a saúde daquele pai, daquela mãe, o que eu posso fazer para ajudar? A gente vai precisar fazer o quê? Ele pode passar o dia sozinho ou não? Vou ter que ir atrás de alguém, vou ter que deixar um emprego, vou ter que mudar de casa. Ele vai para minha casa, eu vou para dentro. Então, dessas preocupações práticas do dia a dia, mas também das preocupações egoístas do ser humano, né? Assim, Sim. mas por que eu, se eu não sou o único filho? Justo também, sim, né? Mas assim, começam todas essas outras questões que às vezes os pais não têm tempo de esperar esse filho resolver essas questões dele para resolver a situação de vida daquele instante. Então, Uhum. há de se passar por cima dessas questões, sim. Eu sou o único, né? Vou pedir ajuda do outro de alguma outra maneira. Cada um vai ter que fazer o seu melhor, se não for um filho único. Ana, você não acha que isso reflete um pouco o histórico familiar desse filho com esse pai, desse filho com essa mãe, né? Porque, assim, tem filhos que têm uma disponibilidade interna significativa e rápida e ágil. E tem aquele que egoisticamente fica, não, mas por que que o meu irmão não e por que que eu sim, né? E tem famílias mais
equilibradas no sentido de eu fico um final de semana, você fica outro, conseguem dividir as despesas, né? Tem aquele um que não consegue muito assumir a despesa, mas ele tem tempo para ficar fazendo companhia para esses pais. E tem família que racha, né? Uhum. Assim, e aí vem um desamparo total para esse idoso. Sim. Na verdade, a gente tem que primeiro respeitar essas relações interpessoais, né? Todo mundo, assim, existem vários trabalhos feitos com centenários e perguntam lá no final o que realmente ele mudaria na vida dele, né? E o grau de satisfação, assim, se você teve uma vida feliz ou uma vida triste, lá no final, é olhar para trás e falar sobre as suas relações interpessoais construídas. Sobre a sua carreira, o seu financeiro, o que você comprou, o que você herdou, o que você passou como herança. Isso nada absolutamente tem a ver com a sua satisfação lá quando você estiver centenário. As relações que você construiu sempre são essas as respostas nesses trabalhos, né? Que é o que importa, é o que ele faria diferente, é o que ele investiria mais. Então não dá também para a gente cobrar de um filho ou de uma filha que teve um mau pai ou uma mãe ruim, existe isso, né? Que ele seja um cuidador amoroso. Porque amor não se cobra, né? Então, afeto não dá Ele para... pode ser um cuidador funcional, Exato. mas não Aí necessariamente amoroso. as questões de responsabilidade, né? Uhum. Então, cada um tem o seu papel social. Se essa mãe, se esse pai foi um bom pai, uma boa mãe, isso são questões maiores. Mas se ele garantiu saúde para essa criança, para ela conseguir estudar, ter uma profissão e seguir em frente, essa criança que hoje cresceu precisa garantir o mínimo para esse idoso. Ter saúde, ter comida, ter um lar, para poder envelhecer e morrer com dignidade, né? Então, se você não tem, às vezes, uma condição afetiva com essa pessoa, você há de terceirizar ou até institucionalizar. E aí entra todas as questões. Vai ser numa instituição de longa permanência pública, vai ser numa instituição de longa permanência particular, isso vai ser dividido. Eu tenho dinheiro para ajudar, eu também, eu sou filho, mas eu não tenho, mas eu posso ir todo final de semana ver ele, eu posso... Aí começam-se as divisões, e cada família vai ter uma maneira de funcionar. Mas o afeto, apesar de não ter como cobrar, o afeto ele é construído no dia a dia, numa vida toda, né? Há de se pedir, né, e obrigar essa família a assumir a responsabilidade perante aquele ser humano que hoje está vulnerável e necessita de ajuda. Uhum. Né? E assim, eu penso que o profissional que está acompanhando a família, né? Se tiver na presença do geriatra, o geriatra acaba sendo essa figura. Se tiver na presença de um terapeuta, o terapeuta é essa figura, né? Porque eu tenho trabalhado muito essa questão com filhos, né, no consultório, né? Essa relação, esse ressignificado, né? Assim, do que dá para fazer. Né? Afetivamente não dá para fazer, mas assim, estrategicamente dá, né? Perfeito. Se não dá, vamos buscar redes de apoio que dê, porque esse pai e essa mãe vai precisar dessa ajuda, né? E assim, a negação de ver esse pai e essa mãe envelhecer mesmo. Uhum. É uma E negação. outra coisa, você tem que, além de trabalhar essa aceitação, você tem que trabalhar a sua parte prática, cognitiva prática ali, né? Porque é muito curto. É o que você falou, o declínio ele é rápido, o tempo urge, né? Quando a gente tem 70, 80 anos, a urgência das coisas, ela tem uma velocidade diferente de quando a gente tem 20 anos. E Então é necessário. o que eu percebo nos meus pais, né? Teve essa queda, aí estabiliza aqui, entende? Com um bom acompanhamento, estabiliza aqui. Né? Aí, naturalmente, vem as quedas mais lentas, né? Isso. E assim,
O que eu peço a Deus é que a queda venha lenta, porque a queda brusca, ela é muito assustadora, né? Ela é muito assustadora mesmo. Ela desorganiza tudo, né? Tudo, Emocionalmente, é, o relógio fica maluco, a vida vira de ponta cabeça. Então, quando ela é lenta, é mais fácil da gente se organizar e prever, né? porque aí o Mas, tempo, né? O tempo ele vai mais lento, né? mas A é assim, urgência. a maioria dos idosos. Você tem uma queda, você recupera, mas você não volta onde você estava. Existe uma linha tênue entre o cuidar Uhum, e o super proteger. uhum. Então, assim, a gente já falou daqui dos filhos que possuem dificuldade de assumir essa responsabilidade do cuidado, mas também existe o outro lado, né, dos filhos que começam a cuidar desses pais, vive essa inversão de papel gradativa, né, de você se tornar pai dos seus pais, mas você há de ter sempre um cuidado de não tirar não só a autonomia, mas faltou a palavra, quando a pessoa manda autoridade, Autoridade. tá? A gente toma muito esse cuidado, né? De não tirar a autoridade daquele idoso que é o seu pai, que por mais que dependente ele esteja, ele ainda é quem manda. E quando o filho consegue atingir o resultado dessa equação entre o cuidar e deixar existir essa autoridade materna e paterna, esse idoso se sente mais livre e capaz de fazer algumas escolhas e, de repente, executar alguma delas, né, com a ajuda desse filho. É o que você faz no teu atendimento, Ana, né? Eu tô lá acompanhando meu pai e minha mãe. O meu pai e minha mãe tá sentado de frente para você. Você olha para mim, mas você se dirige a ele. Você pergunta a ele. Eventualmente precisa de uma confirmação do filho, mas você pergunta para ele. Você escuta ele, você escuta ela, né? Vai me dando uma angústia quando eu acompanho eles em outros especialistas e eles falam aqui, ó, com o filho e não olha para esse idoso.